A paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos em Cristo, você que a partir desse momento estará ouvindo a palavra de Deus, você é um privilegiado. Esse é o canal privilegiado não no sentido, se referindo ao canal, mas o privilegiado no sentido de você estar ouvindo a palavra de Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e estamos aqui uma vez mais para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu já quero convidar você para orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero exaltar o teu nome pela minha vida, pela vida de todos aqueles que estarão assistindo ou ouvindo essa palavra. Ó Deus, peço que realize um milagre sobrenatural, Senhor. Venha alegrar aquele que estiver triste, venha confortar o que estiver angustiado, venha trazer uma palavra de esperança, meu Deus, aquele que estará nos ouvindo. É o que eu te peço. Eu te peço também que nos dê sabedoria, nos revele a palavra necessária para os nossos corações. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus nas alturas. Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja mais um membro dessa família maravilhosa. Unidos nós somos mais fortes. E eu sei que já existem muitos canais abençoados, canais sérios nas redes sociais, né? Mais precisamente no YouTube, canais cuja finalidade é levar o coração do ser humano a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele deixou bem claro, né? Antes de ser assunto ao céu, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, fazei discípulo. E por isso que estamos aqui, por intermédio desse canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, né? Eu quero convidar você a se inscrever. Irmão Deus, mas eu não quero me inscrever de imediato, eu quero primeiramente acompanhar os estudos, sem problema nenhum. Você pode assistir os vídeos e no final fica a seu critério, mas será um prazer muito grande para mim ter você como inscrito aqui no nosso canal. Você pode também dar um joinha, pode compartilhar essa palavra que será pregada aqui nesse momento para alguém que você sabe que precisa, né, conhecer a palavra de Deus, está precisando de uma palavra de esperança, uma palavra que possa fazer nascer nessa pessoa o desejo de vida, pois só Jesus tem o poder de dar vida e vida com abundância. Nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo, né? Hoje, uma vez mais, eu quero, juntamente com você, estudar a palavra do nosso Deus. Dias atrás eu falei que nós iríamos estudar as lições bíblicas, lições que nós já estudamos na igreja, né? Na maioria das Assembleias de Deus, no Brasil, nós estamos estudando as lições da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E eu comentei também, vocês lembram? Eu comentei que nós iríamos estudar as lições bíblicas também através do canal Embaixadores de Cristo. Eu até iniciei um breve comentário, mas infelizmente por problemas técnicos, né, tivemos que colocar uma espécie de vírgula, porque também o canal é novo, sem fase de organização. Aos poucos a gente vai aprimorando, né, como muitos canais que eu conheço no YouTube, que a princípio começaram com aquela simplicidade, mas aos poucos foram se organizando, se ajustando, e a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus vai só avançando e avançando. E você também é chamado para fazer parte do reino de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que em João, capítulo 3, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos ver onde está escrita essa palavra. Está escrito no livro de João,
no capítulo 3, né, já que estamos nos estudos bíblicos, você pode também estar anotando aí na sua Bíblia, né? Se você tiver uma Bíblia Sagrada, você pode estar anotando também. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou, Deus me amou, Deus amou toda a humanidade. E como demonstração desse amor, Ele enviou o Senhor Jesus. Ele prometeu no Antigo Testamento que iria trazer Jesus, iria enviar o seu Filho. E através de Jesus nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Esse acesso que no passado somente os sacerdotes poderiam ter esse acesso à presença de Deus. E sobretudo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo do Santo para pedir a Deus em favor de toda a nação de Israel. E diz a Bíblia que quando Jesus morreu, está escrito no final dos Evangelhos, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e dando livre acesso ao ser humano. Hoje nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Podemos falar com Deus na igreja, que no caso é o templo, né? Podemos falar com Deus em casa, dentro do ônibus, indo para o trabalho, na rua. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E por falar em espírito e em verdade, como está o seu nível de adoração? Você tem tirado momentos para adorar a Deus? Você tem tirado momentos para ler a Bíblia? Tem tirado momentos para jejuar? Tem tirado momentos para ter comunhão com Deus? A Bíblia fala que há momento para todas as coisas. Está escrito no livro de Eclesiastes. Esse livro ele fica próximo, colado, né, no livro de Provérbios e também colado no livro de Cantares de Salomão. Aí você vai encontrar lá. Você pode procurar na sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. A partir do primeiro versículo está escrito que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E que você possa aproveitar esse tempo que Deus está te dando agora para você estar estudando a palavra do Senhor comigo. A justiça de Deus é o tema principal das lições desse trimestre. E estamos estudando, né? Hoje nós estudamos a quarta lição desse trimestre. E eu vou fazer um breve resumo aqui das lições anteriores para você ter condição de entender um pouco mais a lição desse trimestre. Nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Quem foi o profeta Ezequiel? Quando que Deus o chamou? Aproximadamente quantos anos ele tinha? Em qual momento da história de Israel Deus chamou o profeta Ezequiel? Quais foram as profecias do profeta Ezequiel? E entre outras lições maravilhosas nós podemos aprender no livro do profeta Ezequiel. A primeira lição desse trimestre, nós já estudamos submissa ao tema o Atalaia de Deus. Ezequiel, o Atalaia de Deus. Ezequiel foi chamado para ser Atalaia de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ezequiel ele foi chamado por Deus no momento de maior crise espiritual na vida da nação de Israel. Mais precisamente na vida do reino dos judeus que faziam parte do reino do sul. Para você ter condições de entender um pouco mais essa questão de reino do sul, reino do norte, tribo tal, qual que era a tribo do reino do sul, reino do norte. A palavra de Deus nos diz que o primeiro rei, para você ter condições de entender, a palavra de Deus nos diz que o primeiro rei que existiu em Israel foi o rei Saul. Mas Saul foi infiel a Deus. E Deus então chama Davi. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Davi foi chamado com aproximadamente 17 anos. E Deus enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé, ali em Belém. E você
que é um estudante da Bíblia, sabe que Deus chamou Davi já novinho, ainda jovem. Davi foi o segundo rei que existiu em Israel. Davi faleceu. Davi teve vários filhos, mas Deus decidiu colocar Salomão como o herdeiro do trono ali, né? E Salomão também passou. Lembra que eu falei que tudo nessa vida... Lembra que eu falei que há tempo para todas as coisas? E também a palavra de Deus diz que tudo nessa vida passa. O reinado de Salomão passou. Salomão, então, nomeia o seu filho. Se não me falha a memória, o seu filho se chamava Roboão. E Roboão foi o sucessor de Salomão, a liderar as 12 tribos de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que Roboão não liderou com sabedoria aquele povo. Quando Salomão era vivo, ele cobrava impostos, né, muito altos ali sobre as tribos. E Salomão morrendo, né, os líderes das tribos vieram pedir a Roboão que diminuísse o peso ali dos tributos. E diz a Bíblia que Roboão preferiu dar ouvido a conselhos, em vez de dar ouvido a conselhos dos anciões, ele preferiu dar ouvido a conselhos dos jovens. E a partir desse momento, houve uma rachadura ali entre as tribos, né? Uma divisão. E a palavra de Deus nos diz que Jeroboão liderou 10 tribos contra Roboão e 2 tribos ficaram ali com o reino do sul. Dessa forma, a partir desse momento, o reino de Israel, que era um reino só, se dividiu em dois reinos. Reino do norte, cuja capital era Samaria, e ficou liderada por Jeroboão. Jeroboão era um servo de Salomão, em outrora. E o reino do sul ficou constituído por 2 tribos, e cuja capital era Jerusalém. E Roboão ficou reinando ali em Jerusalém. E o reino do norte teve aproximadamente 19 a 21 reis, e todos eles foram reis ímpios, ou a maioria deles foram reis que reinaram com injustiça, infiéis a Deus, trocaram a Deus por Baal e assim por diante. Até que eles, por ter desobedecido a Deus, porque por mais que houve aquela rebelião, mas Deus ainda tinha interesse de usar de misericórdia para com eles. Mas eles entraram pelo caminho da idolatria. E quando foi no ano 722 a.C., a palavra de Deus nos mostra que o exército da Assíria invadiu Samaria e levou as 10 tribos. Levou as 10 tribos para serem prisioneiras na Síria. Só que não era uma prisão como nos dias de hoje, né? Mas o que vem o caso é que eles passaram a ser submissos a um outro rei. Eles tiveram, alguns desses prisioneiros foram levados como moeda de troca, se tornaram escravos, alguns foram vendidos e assim por diante. E só ficou em Samaria idosos, pessoas assim com que não tinham uma saúde boa. Quando passou, a história nos mostra que quando juntou aproximadamente cerca de 150 anos depois desse acontecimento, cerca de 150 anos depois que o reino do norte foi levado como prisioneiro para a Síria, Jerusalém também entrou pelo mesmo caminho do reino do norte. O reino do sul também teve que cair no chicote de Deus devido à sua idolatria. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus levantou o profeta Jeremias para advertir aquele povo, que eles deveriam abandonar a idolatria. O reino do sul entrou pelo caminho da idolatria, chegaram ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. É algo até triste só de lembrar, eles sacrificando os seus próprios filhos a um Deus com D minúsculo chamado Moloque, que como parte do ritual satânico, né, eles
queria o sacrifício dos próprios filhos. Diz a Bíblia também que Deus ordenou que o povo de Israel plantasse durante 6 anos, e no 7º ano, o povo de Israel não poderia mais plantar nada. Eles deveriam comer aquilo que eles haviam plantado nos primeiros 6 anos. E também, no 7º ano, o que desse de fruto era para ser distribuído entre os pobres, estrangeiros e assim por diante. Mas, infelizmente, os judeus abandonaram essa lei de Deus, não fizeram caso nenhum dessa lei de Deus e continuaram plantando, comendo, não dando descanso para a terra, cometendo idolatria e mais idolatria. A Bíblia fala que os reis se tornaram corruptos, os sacerdotes se tornaram infiéis e assim por diante. Então o pecado daquele povo começou a feder nas narinas de Deus. E Deus enviava profeta. A Bíblia fala no livro do profeta Jeremias que Deus lhe enviava profeta de dia, de noite, de madrugada, alertando o povo: gente, despertem, volte-se para Deus. Deus tirou vocês lá do Egito. E os profetas sempre traziam na mente deles os milagres que Deus havia operado no passado. E às vezes isso também acontece na vida do ser humano, né? Às vezes o ser humano, quando está bem, principalmente quem já teve experiência com Deus, né? Quando está bem, às vezes não busca mais o Senhor como antes, não se dedica mais a Deus como antes, e esquece de onde Deus o tirou, esquece do que ele era, e começa a entrar pelo caminho da rebeldia, do pecado, da infidelidade. Deus então se vê, por amor, por misericórdia daquela pessoa, Deus então se vê na oportunidade de permitir uma situação contrária na vida daquela pessoa, a fim de que ela se volte para Deus. E assim aconteceu com o povo de Israel. Tem casos que Deus por amor a nós, Ele nos castiga, Ele permite que quem conhece a palavra dele passe por um momento de tribulação. Se de repente você que está me ouvindo, você que talvez é alguém que já conhece a palavra de Deus, talvez é alguém que nasceu no berço cristão, ou mesmo que não nasceu no berço cristão, mas se porventura você é alguém que conhece a palavra de Deus, Deus exige mais de você do que de uma pessoa que nunca conheceu a palavra do Senhor. O maior juízo será contra mim, será contra você, será contra todo aquele que conhece a palavra de Deus e não se esforça para praticar. Você conhece a palavra de Deus? Como está a sua vida espiritual diante do Senhor? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem congregado? Eu congrego em casa. Vigia, vigia. Vigia como está a sua vida espiritual. Porque a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Somos membros do corpo de Cristo. E como membros, nós precisamos estar reunidos em um lugar para congregar. Precisamos de uma liderança. A Bíblia fala obedecer aos vossos pastores, que é onde dá conta de vós naquele grande dia. E tem vários textos bíblicos que falam sobre a necessidade de ter um pastor, de ter uma liderança, de estarmos reunidos. Mas o principal aqui, o que vem um caso aqui, o principal é nós estarmos em comunhão com Jesus. E as demais coisas o Espírito Santo vai estar nos orientando. Mas existe sim a necessidade de estarmos congregando. E a palavra de Deus, ela nos diz que aproximadamente no ano 570, vou entrar aqui, aproximadamente no ano 575, porque é bom quando, inclusive aproveitando a oportunidade, se você não tem uma Bíblia, peça a Deus condição para você comprar uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia, estude a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele falou,
errais por não conhecer a Sagrada Escritura, nem o poder de Deus. Em outro texto bíblico, Jesus falou, examinai a Sagrada Escritura, porque elas testificam de mim. A palavra de Deus, antigamente, no tempo de Jesus, né, ela era conhecida, ela tinha essas divisões. Ela é conhecida como a lei, também conhecida como os salmos, os profetas. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que no caminho de Emaús tinha 2 discípulos. Estavam indo 2 discípulos. E os 2 discípulos estavam tristes, cabisbaixos, preocupados, porque eles achavam que Jesus era o Messias, era o prometido da Sagrada Escritura. E de repente Jesus morre e parece que nada vai acontecer. E eles comentavam entre si que Jesus falou várias vezes que morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. E nada de Jesus. De repente aparece o Senhor Jesus Cristo próximo a esses 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam assim tão preocupados com toda aquela situação, que ainda era momento da Páscoa, né? E Jerusalém lotada, e eles ainda transtornados com todo aquele sofrimento que Jesus passou, que eles não reconheceram que era Jesus que se aproximava deles. E diz a Bíblia que o próprio Jesus falou com eles, né? Como se Jesus estivesse dizendo para eles, né? Vocês são tolos e não estão percebendo que era necessário que se cumprisse em Jesus tudo aquilo que estava escrito na lei, no Salmo e nos profetas. Na lei, no Salmo e nos profetas. E diz a palavra de Deus que aquele povo, o povo amado do Senhor, foi parar no cativeiro. O povo de Jerusalém, o reino do sul. A palavra de Deus nos diz, né, que aproximadamente no ano 536 a.C., o exército da Babilônia, eles invadem Jerusalém e leva vários judeus. Vários judeus foram levados como prisioneiros para Jerusalém, e entre eles se destacam Daniel, o profeta Daniel, que tinha aproximadamente 17 anos, e também nós lembramos de 3 amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. Quando chegaram em Babilônia, esses 3 amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, eles receberam outros nomes, baseado na cultura lá de Babilônia, baseado também na adoração a ídolos na Babilônia. Eles então receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. E essa primeira deportação de judeus que foram levados para Jerusalém, Daniel foi servir ali no palácio. E Deus continuou falando com o povo de Israel, com os judeus, que ao mesmo tempo não era para eles se rebelarem contra a Babilônia. O que acontece? A palavra de Deus nos diz que antes desse acontecimento, o rei Josias foi o último rei temente a Deus que reinou ali em Jerusalém. E a palavra do Senhor nos diz que Jerusalém, que o rei Josias, ele entrou numa guerra que não era dele, que era uma guerra que envolvia o Egito e a Síria, e ele morreu nessa batalha. E ao morrer, o rei do Egito colocou o seu filho para reinar em seu lugar. Me parece que era Jeoaquim. Parece que ele reinou só uns 3 meses, reinou pouco tempo. E nesse meio tempo, né, o exército da Babilônia veio, derrotou a Síria, derrotou o Egito e se tornou então o maior império ali daquele lugar. O que acontece? Babilônia invade Jerusalém e coloca um dos filhos, Nabucodonosor invade Jerusalém e coloca um dos filhos de Josias para reinar ali em Jerusalém. Ele tinha que reinar
e pagar tributos para a Babilônia, ele tinha que reinar e prestar relatório para a Babilônia, mas os conselheiros do rei ficavam sempre incitando ele a se rebelar contra a Babilônia. Vamos dar um jeito de nos aliar com outros exércitos, com outras nações, para a gente deixar de ser submissa à Babilônia. E Jeremias profetizava dizendo: não, vocês têm que ser submissa à Babilônia. Se o rei ordenou que vocês reinassem e que era para pagar tributos, vocês devem ser fiel a eles. E, sobretudo, temente a Deus. Diz a Bíblia que eles rejeitaram tantas profecias de Jeremias que Jeremias chegou ao ponto até de ser lançado no poço de lama. Chegou ao ponto de ser preso. E quanto sofrimento o profeta Jeremias profetizou? Porque eles não davam crédito às profecias de Jeremias. Preferiram dar crédito às profecias de falsos profetas que diziam que nada iria acontecer com Jerusalém, ou com quem estava reinando. Infelizmente, nos dias de hoje, né, não é diferente. É mais fácil um ser humano acreditar nas palavras de um falso profeta, é mais fácil alguém acreditar nas palavras que venham massagear o ego do ser humano. Na verdade, o ser humano, ele tem pessoas que se alegram mais com palavras de, como é que eu posso dizer, palavras de carinho. Eu aprendi que o mais importante é um puxão de orelha, o mais importante é uma palavra dura, o mais importante é uma advertência, o mais importante é alguém chegar para você e falar: abandone esse caminho, sai daí, porque senão você vai cair dentro desse buraco. Olha com quem que você anda. Tem até um ditado popular, né, que diz que olha com quem que tu andas, que eu te digo quem tu és. Mas o povo preferiu dar ouvir a voz do falso profeta. E a palavra de Deus nos diz, né, que os judeus foram levados como prisioneiros. Aí passaram-se um tempo, por que não dizer alguns anos, né? E a palavra de Deus nos diz que, mais uma vez, o exército da Babilônia invade Jerusalém e realiza uma segunda deportação, uma segunda leva, e leva mais alguns milhares de judeus para Babilônia. E no meio dessa segunda deportação, a palavra de Deus nos mostra que estava o profeta Ezequiel. Agora nós estamos chegando no profeta Ezequiel, o atalaia de Deus. A palavra de Deus nos diz que o profeta Ezequiel, ele fazia parte de uma família de sacerdote. Ezequiel estava sendo treinado, instruído, educado para ser um sacerdote na casa de Deus. Alguém que iria interceder a Deus pela nação de Israel. Inclusive, naquela época, né, existiam os profetas e os sacerdotes. Enquanto o sacerdote levava as necessidades espirituais do povo, as lamentações do povo, até a Deus, através da oração e através do sacrifício, o profeta já tinha uma função diferente. O profeta já anunciava para o povo a voz de Deus. Quantas vezes nós encontramos na Bíblia Sagrada, né, textos bíblicos dos próprios profetas relatando, né? E veio a mim a palavra do Senhor. E o Senhor colocou a palavra na minha boca. E o Senhor me inspirou. E o Senhor me mostrou em visões. E o Senhor falou comigo através de sonho. E eu vi uma luz que brilhou sobre mim. Era a voz do Senhor. Então são relatos bíblicos, né? Mostrando que era o profeta que falava, mas era o Deus que inspirava, era Deus que colocava a palavra na boca dele. E o profeta Ezequiel, ele estava sendo instruído para ser um sacerdote. De repente, o sonho da família de Ezequiel se vê descendo por água abaixo. De repente, os pais de Ezequiel vê Ezequiel, né? Alguém que estava sendo educado para ser um sacerdote. De repente, os seus sonhos se frustram, porque a Bíblia não fala, mas nós imaginamos que o profeta Ezequiel se sentiu alguém frustrado, alguém decepcionado.
é possível acreditar que Ezequiel chorou muito, se lamentou muito. O que eu fiz para me estar passando por essa situação? Porque se a gente for observar, Ezequiel, nem todos os judeus eram infiéis a Deus. Mas às vezes quando o castigo vem da parte de Deus, quando o castigo vinha naquela época, né, até quem não tinha nada a ver, quem não tinha tanta participação, acaba sofrendo, como no caso aqui do profeta Ezequiel. E a palavra de Deus nos diz que Ezequiel foi levado como prisioneiro para a Babilônia. E ao chegar em Babilônia, ele foi morar em um assentamento próximo a um rio conhecido como o Rio Quebar. Aí, irmão Edmilson, mas onde que está escrito isso? Nós vamos examinar aqui. Aqui, não sei se dá para você ver aí, no primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, você pode estar examinando aí na sua Bíblia. No primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, nós encontramos Ezequiel dizendo: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ou seja, enquanto Deus usava o profeta Daniel lá em Babilônia, mais precisamente no palácio, lembrando que quando Ezequiel chegou em Babilônia, Daniel já era um profeta, já era alguém conhecido ali em Babilônia. Pelo que eu entendo, né, o profeta Daniel era até mais velho do que o profeta Ezequiel, mas sobretudo o profeta Jeremias era o profeta mais velho. Jeremias continuou profetizando em Jerusalém. Daniel ficou profetizando, Deus ficou revelando coisas tremendas para Daniel ali em Babilônia. E ao mesmo tempo Deus se preocupou em continuar falando com aquele povo. Porque esses judeus que foram levados como prisioneiros para a Babilônia, eles ficaram ali num assentamento. E como se deu a chamada do profeta Ezequiel? Ele já estava com seus 30 anos de idade. O profeta Ezequiel, ele chegou em Babilônia com aproximadamente 25 anos de idade. E a palavra de Deus nos diz que um certo dia o profeta Ezequiel estava ali próximo ao rio Quebar, e de repente ele teve uma visão sobrenatural da glória de Deus, do trono de Deus, do poder de Deus. Naquele dia Ezequiel viu Deus marcando o seu chamado, Deus carimbando a sua vocação. Ele viu coisas, ele teve uma visão sobrenatural que, pelo que eu observei e observo na Bíblia, antes dele ninguém jamais havia tido uma visão daquele tipo. A palavra de Deus nos diz que, ao abrirem-se os céus, o profeta Ezequiel, ele teve visões de anjos ali. A Bíblia fala que existe anjos. Não estou me referindo àquele anjo da guarda, né, que a gente tem um hábito de falar, né? A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, número 134, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus criou nós, seres humanos. Deus criou os animais, Deus criou os pássaros, mas Deus também criou os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas de Deus, seres espirituais, seres angelicais, criaturas de Deus. Os anjos, eles possuem asas. Da nossa mentalidade, né? O anjo possui apenas 2 asas, né? Mas à luz da Bíblia Sagrada, nós encontramos vários textos bíblicos falando sobre anjos que têm mais de 2 asas. A Bíblia fala sobre o arcanjo Miguel, que à luz da Bíblia Sagrada é o anjo protetor da nação de Israel. Nós encontramos isso também no livro do profeta
Daniel, né? Vocês lembram quando a Bíblia fala que uma certa vez o profeta Daniel estava orando para entender uma revelação da parte de Deus. E no primeiro dia que Daniel se colocou de joelho para orar, diz a Bíblia que o anjo Gabriel veio trazer a resposta para Daniel. Porém, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, que era um demônio responsável ali por aquela nação da Pérsia, tentou impedir que Gabriel chegasse até o profeta Daniel. Até que Deus enviou o arcanjo. Segundo alguns comentaristas bíblicos, existe mais de um arcanjo. Isso fala de liderança. Mas se referindo ao profeta, ao anjo Miguel veio, guerreou com aquele príncipe da Pérsia, e enquanto eles estavam guerreando, o Gabriel teve condição de trazer a resposta para Daniel. E Gabriel ainda chegou e falou para Daniel, homem muito amado por Deus, no primeiro dia que você se colocou a buscar a Deus, a resposta já veio. Então nós encontramos aí a referência a Miguel, que era e que é um dos líderes dos anjos também. A Bíblia fala sobre Gabriel, que é uma espécie de anjo, responsável por trazer boas novas da parte de Deus. Temos essa referência aí sobre Daniel. Temos também a referência sobre Maria e José. Lembra quando Maria estava com casamento marcado com José? E Deus enviou Gabriel até a casa de Maria? A Bíblia também fala sobre os serafins, que são anjos que estão no trono, próximo ao trono de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, aqui a partir do versículo 1, nós encontramos uma referência a uma outra classe de anjos. Calma que eu vou chegar lá no texto, que tipo de anjos que o profeta Ezequiel viu naquela visão no rio, próximo a Rio Quebar. A palavra de Deus nos fala sobre os serafins, aqui no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, olha a visão que ele teve, os serafins estavam acima dele, os anjos, né? Servindo aos anjos. Cada um tinha 6 asas. Lembra que eu falei que os anjos, nem todos os anjos possuem apenas 2 asas? Esses serafins aqui, eles possuíam 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ou seja, nessa visão do profeta Isaías, ele viu esses anjos, né, os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E estavam acima do trono de Deus, adorando ao Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus nos fala, né? É o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. Depois você pode estar meditando na sua casa. A palavra de Deus também nos fala sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor que tem algumas referências bíblicas, né? E segundo alguns comentaristas bíblicos, esse anjo do Senhor, ele é como se fosse o próprio Senhor Jesus que se manifestou no Antigo Testamento. O nome dessa manifestação é teofania. Na linguagem, no estudo da teologia, a manifestação desse anjo no Antigo Testamento é chamado de teofania. Vocês lembram daquele... Tem um texto bíblico no livro de Gênesis, parece que é ali no capítulo 18, capítulo 19 de Gênesis, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra,
A palavra de Deus nos diz que um dia Abraão estava com a sua esposa Sara e de repente chegaram 3 anjos para fazer uma visita para Abraão. Depois você pode ler na sua Bíblia aí. Tá no capítulo 18 ao capítulo 19 do livro de Gênesis. E os 3 anjos, seres espirituais, porém em forma humana, foram visitar Abraão, fizeram promessa para Abraão naquele dia. O próprio Deus fez promessa para Abraão naquele dia. E Deus disse para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado desse povo está fedendo as minhas narinas. Diz a Bíblia que Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra porque o sobrinho de Abraão estava em Sodoma e Gomorra, que no caso era Ló. E Abraão começa a interceder: mas Senhor, Senhor, e se porventura em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, o Senhor vai destruir esses 50 justos? Aí Deus começa, a dialogar com Abraão. Não, Abraão, se tiver essa quantidade de justos, eu não vou destruir. E Abraão então continua intercedendo. E se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30? E Deus respondia: eu não vou destruir, eu não vou destruir. Aí no final das contas, infelizmente, na cidade de Sodoma e Gomorra só se encontraram 3 justos. Porque os anjos foram lá, mas a esposa os genros de Ló não deram crédito. A esposa de Ló, que se tornou numa estada de sal, não deu crédito. Só restou Ló e suas 2 filhas. Mas o que diz respeito aos anjos, a palavra de Deus diz que naquele momento em que Deus escondido em um anjo, teofania, Deus continuou conversando com Abraão e os 2 anjos seguiram em direção a Sodoma e Gomorra. Se vocês também lembram daquele texto bíblico, quando Jacó foi atravessar o vale de Jaboque e apareceu um anjo e lutou com Jacó, e passaram a noite toda lutando, e Jacó até perguntou: qual é o seu nome? Tem traduções bíblicas que diz que o anjo respondeu: por que me chamas pelo meu nome, visto que sou maravilhoso? Então essa referência aponta para Jesus, porque mais adiante, séculos depois, nós encontramos o profeta Isaías profetizando com relação a Jesus. O profeta Isaías, ele diz que Jesus iria ser chamado de Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade e Maravilhoso. Então são referências que apontam para Jesus. Entre outras referências bíblicas relacionadas a esse anjo do Senhor que nos leva a crer, que nos dá a entender que pode ter sido manifestações visíveis do Senhor Jesus no Antigo Testamento. E os querubins? Quem são os querubins? Lembrando também que existe milhares e milhares de anjos. A Bíblia não estipula, a Bíblia não determina a quantidade de anjos que existe lá no céu. Mas a Bíblia nos fala que lá no céu existem milhares de anjos que estão sempre ao redor do trono de Deus, estão sempre no céu, e os anjos são dinâmicos. Os anjos são seres dinâmicos. Eles têm a capacidade de voar para um lado, de voar para o outro. Eles não são onipresentes. Eles não têm a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor, a Bíblia fala que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia fala que o diabo, ele fica como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Então, ao lado nosso existe um anjo que está nos protegendo. E o profeta Ezequiel, ele teve essa visão desses anjos, Diz a Bíblia que, do capítulo 1 do profeta Ezequiel, quando ele teve aquela visão, ele conta que ele viu os céus se abriram, e de repente ele viu seres angelicais perante os seus olhos. E a palavra de Deus nos diz que esses seres,
que o profeta Ezequiel viu eram querubins, eram anjos intitulados de querubins. Só que por enquanto ele não conhecia esses anjos por esses nomes. Mas ele conta que esses anjos, chamados de querubins, eles tinham 4 rostos. Tinham 4 rostos. Impressionante, né? Um anjo só ter 4 rostos. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Eles tinham um anjo só, um querubim. Tinha um rosto de águia, rosto de homem, rosto de boi e o rosto de animal. Eram os 4 rostos desses anjos. E eles também tinham, deixa eu ver se eu encontro aqui, eles também tinham 4, cada anjo tinha 4 asas. Deixa eu tentar encontrar aqui. Foi uma visão sobrenatural. A palavra de Deus nos diz que nessa visão o profeta Ezequiel, ele viu o trono de Deus, ele viu várias rodas, e ele viu rodas que rodavam dentro dessas rodas, e no meio dessas rodas tinha vários olhos, ou olhos, né? E esses olhos representam a capacidade de Deus de ver todas as coisas, saber de todas as coisas. Deixa eu ver se eu encontro aqui a referência bíblica para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Ezequiel capítulo 1, versículos 4 em diante, né? E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar que saía dentro do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, os querubins. E esta era a sua aparência. Tinha aparência de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. Então aqui são referências aos anjos querubins, né, que você pode estar meditando melhor aí na sua casa. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diante, você vai estar vendo, você vai estar lendo, estudando aí sobre os querubins. E depois dessa visão sobrenatural da parte de Deus ao profeta Ezequiel, era Deus carimbando, era Deus confirmando o chamado do profeta Ezequiel. Nessa oportunidade eu abro parênteses para perguntar a você: você tem sentido Deus te chamar? Ezequiel, ele precisou passar por essa experiência de ver os céus abertos para entender que Deus havia chamado ele. O profeta Moisés, quando estava com aproximadamente 80 anos, ele teve uma experiência com o Senhor. Ele viu a sarça se queimando, pegava fogo, mas não se queimava. Era um mato, tipo um mato sequinho, mas não se queimava. E Deus falou com Moisés naquele dia. E vários profetas do Antigo Testamento tiveram experiências sobrenaturais com Deus para entender que Deus havia chamado eles para uma grande obra. E agora eu pergunto para você: você tem sentido que Deus tem te chamado? Irmão Edmilson, Deus me chamou para ser salvo. Sim, Jesus falou: vinde a mim,